Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. No programa de hoje eu vou entrevistar o cientista político, historiador Adalberto Dai. Ele coleciona um acervo histórico importantíssimo sobre a cidade de Blumenau. E nesta semana em que o município completa 163 anos, é justo que eu voltasse aqui para ouvir um pouquinho mais da história que o senhor vem colecionando sobre a cidade. Muito obrigado uma vez mais por aceitar o nosso convite e participar do programa Nossa Gente. Eu que fico muito lisonjeado por estar sendo procurado mais uma vez por você, Minosso. Já é a terceira vez que a gente faz o programa. E quero agradecer realmente do fundo do coração por nos procurar e a gente poder falar um pouco da história da nossa cidade, agora que vamos comemorar os 163 anos. Eu que quando o Blumenau fez 150 anos, que foi uma festa inesquecível, participamos lá com vários eventos e tal, mas hoje estou aqui para contar um pouco mais da história da nossa cidade. Eu estive aqui primeiro para colher dados sobre a história do futebol. Correto. E depois, numa segunda oportunidade, aqui nesse programa Nossa Gente, quando fazíamos o relato da sua vida, da sua história. Mas para quem ainda não conhece muito do Adalberto Dai, o senhor é blumenauense, né? Sou blumenauense, meus pais eram de Brusque, né? Aliás, o meu pai de Brusque, minha mãe de Gaspar, e vivo com muito orgulho, nasci com muito orgulho nessa cidade, no entroncamento entre os bairros importantes Garcia, Progresso e Glória, exatamente nesse entroncamento. Aqui o senhor então se criou, estudou? Estudei no Grupo Escolar São José, hoje Celso Ramos. Depois fui para o Luiz Delfino, Pedro II do centro. Depois retornei ao Celso Ramos e depois à universidade na FURB. Bom, seu curso de ciência social foi na FURB? Foi na FURB. Eu me formei... Porque o senhor se formou em duas graduações, sim, né? Contabilidade, contador, né? Contabilidade e Ciências Sociais. Eu fui o primeiro a receber o diploma, recebi 2 diplomas no mesmo dia, de bacharel e licenciatura. Pois é, eu falei aqui Ciências Sociais, que tem a ver com a política também, tudo é política. Tudo é política, porque na verdade Ciências Sociais ela envolve tudo, e a política todos nós somos. É verdade. Bom, mas é claro, o senhor além de estudar, acabou trabalhando por muito tempo. E trabalhou aqui mesmo no bairro, não? Exatamente. Trabalhei de 1968 a 1992, praticamente 25 anos nas empresas Garcia, que foi a primeira empresa da indústria têxtil de Blumenau, fundada em 1868, depois vem o Zering em 1880. E depois juntou com a Artex, incorporou a Artex em 1974. Portanto, foram 25 anos na área de recursos humanos de muito aprendizado. Adalberto, o senhor aprendeu e tomou gosto pela coleção, pela história, algo assim que foi surgindo naturalmente ou houve um despertar em algum lugar, em algum momento da sua vida? Sempre essa pergunta é feita a mim e eu sempre gosto muito de responder. Ela começou por volta de 1959, 1960, quando a minha avó, a minha avó Ana, ela dizia: eu vou lá para a tia Maria. E eu perguntava: onde é que mora a tia Maria? Tia Maria mora lá no Croba. Mas onde é que fica Croba? Croba fica lá na Ponte Preta. Mas onde é que é isso? Então, questionando sempre. Depois, ela não sabia me dizer, era no Krobasbar, que significa o Ribeirão do Croba. O Croba foi o Henrique Krober, que foi o primeiro engenheiro de Blumenau, aqueles que construíram as matrizes, as igrejas, os sinos, as pontes. Foi o primeiro agrimensor e o primeiro engenheiro de Blumenau. Então eu sempre perguntava para ela, mas ela falava Kroba, o alemão fala Kroba, mas não é, Kroba de Kroeberger, certo? Então por isso eu fui fazendo as pesquisas, mas depois de muitos anos é que eu fui descobrir que ele era um engenheiro do Dr. Blumenau e que morou aqui no bairro, na rua que chamava Kroba, né? Mas que
é atual Rui Barbosa. Bom, nós estamos aqui, cujo cenário está montado entre objetos de coleção, alguns bem antigos, livros que relatam a história da cidade. Sim. Né? O senhor buscou essa coleção ou agora chegou um período da sua vida que já tem pessoas doando, procurando o senhor? Que eu posso dizer, pouquíssimas ou raras coisas eu comprei, porque foram me doados. E mais de 150 pessoas me doaram todo o acervo, que aqui nós mostramos apenas uma parte, foram me doados, porque eu sempre penso assim, se nós comprarmos, vicia. E se vicia, você vai gastar aquilo que você não tem para adquirir cada vez coisas mais. Então, tudo que está aqui ao meu redor, e mais o que nós temos guardado, foram doações. Digamos, 95% doações. O senhor tem ideia de quantas coisas, diferentes coisas o senhor tem aqui? Só de fotografias acima de 2.000. E objetos em torno de 500. Livros próximos a 1.000. Eu vejo aqui no fundo aparelhos de rádio, né? Sim. De vários modelos, bem antigos inclusive. Né? Tem rádios ali, inclusive a baquelite, anterior ao plástico, que marcam o nome das emissoras. Que veio da Inglaterra em 1934. Bom, mas eu voltei aqui com o propósito de falar um pouquinho sobre a história de Blumenau, a história que o senhor conhece, né? Sim. E eu acho que a gente tem que iniciar lá na chegada dos imigrantes, né? Correto. Eu acredito que nós podemos começar até antes, porque é muito fácil nós montarmos um cenário de uma cidade ou isso, aquilo, a partir de uma colonização, como é Blumenau a partir de 1850, mas e os anteriores, os pré-colonizadores, que foram, digamos, os indígenas, que muitos chamam de índio erroneamente, né? Porque quando atingiram o local aqui na América, botaram o nome de índio, pensando que tinham chegado às Índias. Então aqui encontraram os indígenas, os canguengues, os xoclens e também os botocudos, né? Mas além deles, nós tivemos aqui já morando, não de forma, digamos, organizada, muita gente. Peter Wagner, Peter Lucas, os Schrams, os Deschamps por parte da minha avó, que habitava mais a região de Belchior, mais próximo também ao sítio Figueiras. Então só o Peter Wagner tinha 20 filhos. E antes disso, já em 1839, 1835, 1839, já se fazia explorações na foz da Velha de madeiras, pessoas que vinham lá de Itajaí. Então, por isso que já estava preparado para quando o Dr. Blumenau chegou aqui com o Ângelo Dias, certo? O Dr. Blumenau, ele veio a partir de 1846, foi lá na tua terra, no Rio Grande do Sul. No Vale do Rio dos Sinos. Exatamente, tá por dentro. Foi lá e em 1846 e depois veio para Blumenau em 1848. É que lá uma turma de alemães chegou antes dele. Por isso que ele não quis subir a serra, onde a serra foi habitada pelos italianos. Exatamente. E aí deram o Vale do Itajaí para ele. Isso. Aí ele veio para cá em 1846, em 1848 em Blumenau, né? 1846 no Rio Grande. Chegando em Blumenau, ele se associa a um amigo, o Hacker. Só que esse Hacker, o Ferdinando Hacker, ele ficou para organizar tudo aqui na cidade para que o Dr. Blumenau fosse à Alemanha e trouxesse os imigrantes. E o Hacker, infelizmente, ele teve que desfazer porque não deixou tudo preparado. Na realidade, o Hacker acabou indo para Florianópolis, casou com a filha do Peter Wagner e foi embora. E deixou o Dr. Blumenau na mão. Depois se tornaram amigos novamente. Dr. Blumenau... Só um detalhezinho. Sim. O senhor fala de uma época em que o Brasil está no regime do Império. Do Império. Vou citar isso porque daí Dr. Blumenau vai
ao Império, a Dom Pedro II, e pede concessão das terras. E ele pedindo concessão das terras, ele vem aqui e negocia com quem já está morando aqui. Ou compra, porque eu sou dono agora, ou vou embora. Foi o que aconteceu, por exemplo, com muita gente, com pessoas que moravam aqui no Garcia, porque o Garcia também é anterior à fundação da cidade de Blumenau. Agora, Adalberto, onde é que entra o canoeiro, o Ângelo Dias? Ele já é um habitante nato da região? Ele apenas conduz o Dr. Blumenau e os imigrantes até a cidade? Na época, ele conduz. Que era uma vila? Ele vinha trazendo, porque os navios vinham só até Itajaí ou até Desterro, certo? Então ele trazia os habitantes, as pessoas que precisavam através de barcos, porque não vinha navios. Então, só para nos situarmos na história, quando o Dr. Blumenau chega aqui, que é dada a ele a colônia, né? Certo. Já existe aqui habitantes, já existe alguma coisa aqui, um vilarejo pelo menos. Existe na Velha, existe em Gaspar, né, que pertencia a Blumenau, Belchior, na região de Gaspar Alto, aqui no Garcia, existia muita gente já morando aqui. E desses imigrantes que vieram com o Dr. Blumenau, muitas famílias prosperaram, têm seus descendentes até hoje aqui? Alguns, famílias Hoffmann, por exemplo, Betker, tem. É interessante citar assim, que primeiro Blumenau vai passar por todo um processo de trazer esses imigrantes para cá. Então o Dr. Blumenau volta em janeiro, fevereiro mais ou menos de 1850 para buscar esses imigrantes. Esses imigrantes não vêm com o Dr. Blumenau, vêm com o sobrinho dele, o Reinaldo Gartner, que é sobrinho do Dr. Blumenau, que fica incumbido de trazer esses 17 imigrantes. Então, digamos, vieram os 17 imigrantes e mais o Dr. Blumenau seriam 18. Né? Mas o Dr. Blumenau já retorna antes. Esses imigrantes primeiros, eles vêm até Santos primeiro, levaram 52 dias para chegar até Santos, e depois vêm para Desterro. Aí é que vem um fato... De novo para situar, Desterro, hoje Florianópolis. Florianópolis, correto. Aí é importante aqui que a gente salienta. Chegar a Desterro no dia 2 de setembro de 1850, a Blumenau é posterior. Então é a chegada que marca o aniversário da fundação? A chegada a Desterro, Florianópolis. Em Blumenau, a primeira família que chegou foram os Friedreich. E os Friedreich chegam em 9 de setembro, tudo embarcações pequenas. 7 dias e outros depois. vieram a pé, exatamente, e os outros vieram a pé. Mas se estabeleceu essa data a partir de 1900. A prefeitura estabeleceu essa data a partir de 1900, porque até então, a data de fundação do Blumenau era 28 de agosto de 1852, quando foram distribuídos os primeiros lotes. E os primeiros lotes que foram distribuídos foram para a região sul, ou seja, aqui no Grande Garcia. E um dos primeiros a receber foi o grande naturalista e sábio Fritz Miller, que morou 4 anos ali no início do bairro Garcia, na Rua Amazonas, ali um pouco próximo ao terminal. E ele ficou 4 anos ali. Depois ele se muda para a Rua Itajaí em 1856, certo? E depois, como ele era ateu, a história que é um pouco ofuscada, não é contada, mas como ele era ateu e estava havendo alguns problemas na colônia, Dr. Blumenau faz com que ele vá para Desterro. E lá ele fica alguns anos. A casa dele seria a mais antiga e erguida em Blumenau, que ainda existe, seria dele, 1856. Mas como ela teve várias mudanças, eles consideram a casa de Hermann Wendelburg, aqui no Museu Histórico, na Rua das Palmeiras, 1859 ou 58, como sendo a mais antiga. Adalberto, vamos fazer um intervalo, a gente toma uma água e retomamos essa história porque ela é interessante. Sim. Pode ser? Pode ser. Adalberto Dai, cientista social
historiador, pesquisador, é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Não aparece na nota fiscal, mas boa parte de tudo que você compra é imposto. Você paga. Você tem o direito de saber. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o cientista social, pesquisador Adalberto Dai. Bom, o que o Dr. Blumenau achou de tão interessante aqui no Vale, né? Ou alguém em especial o convenceu de que ele tinha que fincar raízes? É uma importante pergunta, Minosso, porque assim, Dr. Blumenau chegou aqui, ele já sabia através do canoeiro do Ângelo Dias, de que, olha, aqui pega enchente. Né? Ele foi avisado. Foi avisado. Sabia que pegava enchente, sabia através dos indígenas que pegava enchente. Então, o Dr. Blumenau, ele ficou impressionado com as matas, né, com a exuberância das matas e também com a possibilidade de ganhar dinheiro com a madeireira. É isso que chamou a atenção dele. Né? Agora, o curioso é, ele é mais um entre tantos alemães. Correto. Foi uma iniciativa pessoal, o governo? Como foi essa ideia do Dr. Blumenau de atravessar o Atlântico e vir para o Brasil? Ele recebeu apoio do governo da Alemanha para trazer gente para o Brasil, né? E ele se colocou à frente desse empreendimento. Foi um projeto? Foi um projeto, porque na realidade esse projeto, você citou a palavra correta, esse projeto, esse empreendimento, só que antes que a gente esqueça, foi o mais importante da história dos projetos das colonizações alemães do Brasil. É o maior. E aí tem um negócio, no Império, Dom Pedro II queria povoar, e principalmente nas fronteiras, para não perder mais terras, ele tratou de trazer imigrantes, né? Por isso que você tem aí os alemães, os italianos, poloneses e tantos outros claro. que fazem parte aqui. Bom, mas desses imigrantes que vieram com o Dr. Blumenau, entre homens e mulheres. Exatamente. Essas pessoas tinham profissões, por exemplo? Todos. Todos tinham, a não ser que veio algumas crianças, né? Do filho dos Friedreich. Aliás, um detalhe importante, Friedreich foi importantíssimo para o Blumenau, mas ele foi embora. Ele andou brigando com o Dr. Blumenau e foi embora. Tá? Então, ele foi para São Paulo e em 1892 nasceu o Arthur Friedreich, que foi um dos maiores jogadores da história do futebol, que dizem que fez mais gols que Pelé. Né? E era filho, o Arthur Friedreich era filho de um blumenauense chamado Oscar, que casou com uma de cor negra em São Paulo, por isso o Friedreich era alemão, mas um pouco mais mulato. Foi um dos grandes, extraordinários jogadores de futebol. E outras famílias se desenvolveram, todos eles tinham suas profissões, mascate, engenheiro, agrimensor, todas as profissões vieram para Blumenau, mas poucos ficaram. Alguns permaneceram, como os Hoffmann, os Betcher, e outros foram embora. E o primeiro falecimento foi o Pandefart, né? O Daniel Pandefart, que morre já em 1852. E foi um afogado. acidente, não foi? Não, afogado. Sim. Acidente, claro. Foi certo. tomar banho? Foi tomar banho ali na prainha e morreu afogado. O senhor tem conhecimento, por exemplo, da primeira indústria que se instala na colônia? Sim. A primeira indústria que se instala na colônia, que hoje é a atual Coteminas, foi a partir de 1860 com Henry Gressmill Companhia Limitada, que é o nome da pequena indústria, com Augusto Sander e Johanna Gausch, em 1868.
Já em 1865 existia um tecelão chamado Lippmann, que veio de Itajaí, e já tinha teares aqui. Dali eles vão formar a empresa Estel Garcia. Ah, mas ela não existe mais a partir de 1974. Não existe, mas a semente foi plantada. Se não tivesse sido plantada essa semente, nós não teríamos a empresa do Estel Garcia, não teríamos a Artex, que foi fundada por funcionários da empresa do Estel Garcia, certo? E hoje não teríamos a Contamina. E essa história é bastante ignorada, né? Como se ela não valesse, como se ela não existisse, colocando os Heringues que estão no poder. E eu aqui rendo toda a minha homenagem aos Heringues, fantástico. Tive outro dia lá doando algumas coisas para eles no museu da Hering. É uma história fantástica, mas eles começaram 12 anos mais tarde. Depois, mas talvez a pergunta que caiba aqui é a seguinte: a indústria têxtil começa, o senhor fala com a empresa Sim. Industrial Garcia, Sim. mas aí existe, né, um surgimento de outras tantas empresas na mesma linha. Ah, correto, a Teca. Mas por que a indústria A têxtil? Casten. Por que a indústria têxtil? Porque, assim, primeiro iria ser uma colônia agrícola, certo? Mas quando o Dr. Blumenau chegou aqui, viu a possibilidade com o Zering, ele teve contato com o Zering em 1880, sem saber que aqui já estava saindo fumaça nas chaminés aqui no Garcia. Ele tinha esse desconhecimento. Ele achou, pô, será que aquela fumaça que está saindo lá são fumaças dos indígenas lá? Acho que tinha muito indígena aqui na região do Jordão. Sim. Será que está saindo fumaça lá, os indígenas fumando seu cigarrinho? Ou se preparando para a guerra? Não, já eram produzindo. Já era indústria, né? Indústria. Agora, vamos falar de Blumenau. O senhor falou muito aqui do Garcia. O que reza a história em termos, por exemplo, das primeiras ruas, o porto, ali na curva do rio? Bom, para começar, a Rua 15 de Novembro, ela, do início dela até ali toda a parte da Rua das Palmeiras, né? Esse era o centro histórico. E até o início, a Foz do Garcia, na Rua Pedro da Silva, né? E antigamente tinha apenas uma pontezinha lá embaixo. Só em 1906 que é construída a ponte com os trilhos dos trens. E em 1949 é feita essa ponte que todos nós conhecemos. Como começou a Rua 15? A Rua 15 começou através de uma vaca, porque tinha um pasto grande. Ali é onde é a Praça Ercílio Luz. Ali era o pasto onde ficavam as vacas. E uma dessas vacas, bois, uma dessas vacas, ela atravessou o rio e foi aí foi fazendo a estrada sinuosa, foi alguém atrás... Abrindo aquela picadinha, o trilho, né? Trilho, o gado costuma... Por isso era a estrada da linguiça, né? E para começar, assim, ali tinha o Hotel Rollets, bem no lado, e depois o Grande Hotel. Ali foi as primeiras partidas de futebol. Só para dar E o primeiro estádio de futebol, o primeiro campinho de futebol, era ali onde é a Casa do Comércio, numa extensão do Hotel Rollets. E a partida era disputada entre os funcionários da empresa Garcia desde 1911 com o time do Stuvenheim, aqui da ginástica, né, da cidade, e disputava essas partidas ali. Então, o Amazonas, na verdade, é o primeiro clube de futebol de Blumenau, mas que vai se formalizar só dentro do cartório a partir de 1919. No mesmo ano que surge o Brasil e Olímpico. Né? Correto. A diferença é de mês? De mês. Em julho, o Brasil Palmeiras. E por quê? Brasil primeiro. Porque o dono do cartório torcia para o Brasil Palmeiras. Depois o Olímpico e depois vieram convidar o Amazonas. Mas o Amazonas já existia antes. Bom, mas aí, claro, nessa de surgir as empresas da primeira casa que o senhor falou, da indústria de um modo geral, né, da primeira ponte, fica aquela história que acontece em toda a cidadezinha, vila que surge. Primeira coisa que aparece lá é a igreja, não é assim? Correto, e começou a aparecer justamente ali. E o que veio primeiro, a igreja católica ou a igreja luterana?
a primeira igreja é a luterana. Só que essa edificação que está ali, da igreja luterana, ela é feita depois, porque antes era feita em galpão. O próprio Dr. Blumenau, ele que faz os atos religiosos. E depois é construído mais tarde, um pouquinho mais tarde. As duas são praticamente a mesma época, 1876 e 1877. E um fato curioso, né, a escolha ou a entrega dos terrenos, né? Porque a ideia que se tem é que a cidade ali, ela surge, ela flui no começo, onde hoje é o centro histórico. Correto, exatamente. Até em 1876, o Dr. Blumenau planta aquelas palmeiras gerivás. Muita gente pensa que são aquelas que estão ali que o Dr. Blumenau plantou. Na rua, Avenida, como é que chama ali? Duque de Caxias. Duque de Caxias, que já teve vários nomes, tá? Essa avenida, ela foi construída, ela foi colocada aquelas palmeiras gerivás, Dr. Blumenau. Mas em 1850, a partir de 1850, elas são substituídas por palmeiras imperiais e não são essas, não são as que o Dr. Essas foram Blumenau plantadas plantou. depois. Uma importância aqui nós falar, é bom ressaltar, que eu não falei no início também, que o vapor Blumenau, muita gente pensa que o vapor Blumenau trouxe os 17 imigrantes. Não é verdade. Eu já contei a história no início sobre os imigrantes, como eles vieram. Vieram até a pé ou em embarcações pequenas, a partir do dia 9 de setembro. O vapor 1 e 2 veio depois? Não existiu o vapor 2, só o vapor 1. Aquele que afundou lá em Ilhota... Aquilo era um barco. Era um barco. Barco 2 e o povo chamava de vapor. Aquilo era barco. Tá? Então, assim, muita gente pensa que os imigrantes vieram com aquele barco. Para começar, o Dr. Blumenau não conheceu esse vapor. Não conheceu. Ele foi embora em 1884. Esse vapor que está atracado na prainha ali. Isso, é esse. Os imigrantes não vieram com ele. O Dr. Blumenau nem conheceu. Ele é de 1895, foi até 1859. Quem veio com ele, eu acredito que tenha sido só o cara que veio... Navegadores posteriores. Aí ele veio para prestar relevantes serviços. Depois veio, em 1909, o primeiro trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, que nunca deveria ter sido desativado, que vai até Varna e mais tarde vai até Itajaí, né? Próximo ao porto, levar os contêineres. Uma época nostálgica. Pois é, e nesse período todo, e o senhor lembrou que quando o Dr. Blumenau chegou aqui a Porto, na região, ele era sabedor, ou pelo menos foi avisado, de que aqui era comum, né? Enchentes. Era avisado, foi avisado. E a história relata, o senhor conhece muito bem, que ele, inclusive, o fundador da cidade, foi pego de surpresa, né? Foi pego de surpresa até pelo seguinte... foi boa, até uma data importante, porque em 1880 Blumenau foi elevado à categoria de município, 1880. Só que não deu para se concretizar porque houve essa enchente que levou a casa do Dr. Blumenau embora. Aí ele foi morar ali na antiga prefeitura ou fundação cultural. Aí Blumenau só passou a ser município em 1883 e como cidade mesmo só em 1928. Por isso que nesse dia 2 de setembro a cidade completa 163 anos de fundação. 163 anos. Mas já teve época também, conforme eu falei, que a primeira data de fundação de Blumenau foi 28 de agosto de 1852. Em 1877 foi comemorado festivamente na Rua das Palmeiras a data dos 25 anos primeiros de Blumenau. Poxa, Adalberto, tem tanta história para a gente contar, relembrar, né? Tem muita. E eu gosto muito disso. Pena que o relógio é tão apressado com a gente, né? Mas espero voltar aqui em outras ocasiões. E a gente, cada vez que eu venho aqui, eu saio com os meus conhecimentos, né, enriquecidos em termos de história. Mais uma vez eu quero ficar grato por o senhor ter... Eu quero ressaltar, antes desse teu cumprimento muito afetuoso,
embora eu esteja com a mão um pouco gelada devido à minha debilitação ainda de saúde, mas outras coisas. Que nós temos uma pessoa que temos que reverenciar em Blumenau, Hermann Vendeburg, que era um vice-prefeito, digamos, de Dr. Blumenau. Foi um expoente da nossa cidade em Blumenau. Tá. Muito obrigado mais uma vez, hein? Obrigado, eu que agradeço. Adalberto Dai, ele é cientista social, pesquisador, contou um pouquinho da grande história de Blumenau, de muito que ele sabe sobre o município, sobre a nossa região aqui do Vale do Itajaí no programa Nossa Gente. O programa vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.